Abram suas Bíblias ao livro de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos dar continuidade. Semana passada nós vimos os versículos 1 e 2, e hoje nós faremos a exposição dos versículos 6 ao 9, sendo que nós iremos ler a partir do versículo 3. Então leiamos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultai, versículo 6, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja teu nome, Senhor. Mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor com toda humildade, com todo coração aberto, com toda necessidade que todos nós temos da tua palavra, e nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito, pela ação do teu Santo Espírito, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, pela tua palavra, nos toque no mais profundo do nosso coração, para que a tua palavra penetre em nosso ser, para que a tua palavra encontre morada, para que o solo rochoso do nosso coração seja transformado em terreno fértil para a semente da tua palavra, e assim nós possamos viver uma vida digna de verdadeiros seguidores de Jesus. Que nós não venhamos viver a nossa vida como pessoas que ainda não te conheceram, mas que a tua palavra nos ajude a vivermos como pessoas que encontraram a suficiência no nosso Salvador Jesus Cristo. E só a tua palavra é capaz de nos fazer, Senhor, pessoas dessa maneira. Só a tua palavra é capaz de nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus, que é o nosso alvo aqui nessa terra. Então abre o nosso coração para a tua palavra, abre o nosso entendimento para a tua palavra, e que cada um de nós, com toda a humildade, nos deixemos ser instruídos pela tua palavra, a começar em mim, que todos nós possamos fazer isso, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, e esse é o nosso, desde já, é o nosso agradecimento. Amém, Senhor. Aí vai. Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro, e semana passada, nós estudamos apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de 1 Pedro. E nesses dois capítulos, Pedro, ele se identifica, ele expressa a sua autoridade apostólica, e ele vai saudar aqueles irmãos. Como eu disse na semana passada, nós não iremos expor os versículos 3 ao 5, porque nós já fizemos isso em uma outra pregação que vocês podem encontrar lá no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja.
E é por isso que nós iremos hoje partir dos versículos 6 ao 9. Nós iremos fazer a exposição apenas desses 4 versículos, pulando os versículos 3, 4 e 5, que nós já temos uma exposição sobre eles. Mas por que nós lemos o versículo 3, 4 e 5, se a exposição de hoje é dos versículos 6, 7, 8 e 9? Porque para nós entendermos esses 4 versículos que nós iremos expor hoje, nós precisamos entender os versículos 3, 4 e 5. E é justamente por causa dos versículos 3, 4 e 5 que ele começa o versículo 6 dizendo essa frase aqui. Olhe para a sua Bíblia e olhe a frase que ele diz. Ele fala: nisso o quê? Exultai. Nisso exultai. E a pergunta lógica que nós poderíamos fazer aqui é: nisso o quê? Ele está dizendo: olha, nisso exultai, nisso se alegrem, nisso tenham plena alegria, que nisso seu coração transborde de alegria, nisso exultai, nisso o quê? Nisso que ele falou nos versículos 3, 4 e 5. No versículo 3 ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. E essa viva esperança, ela veio pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Uma esperança que não perece, que não contamina, que não se altera, que foi reservada para nós. E que mais do que isso, essa fé, essa salvação, ela está protegida por Deus, mediante a fé, preparada para nós no último tempo. Então a nossa esperança em Cristo Jesus, a nossa esperança verdadeira, a nossa esperança viva, a nossa esperança que deve estar não nos bens materiais, não na saúde, não naquilo que a gente tem, mas a nossa esperança que está na ressurreição de Jesus, que vai ser dada a nós no último dia. Nisso exultai. É nisso que nós temos que nos alegrar. É nisso que a nossa alegria deve estar. É nisso que nós temos que nos alegrar. A nossa alegria deve prover, deve vir baseada naquilo que nós temos esperança. E a nossa esperança está na ressurreição de Jesus, que nos últimos dias nós também iremos receber a ressurreição. Amém? Amém. Então é por isso que ele começa o versículo 6 dizendo: nisso exultai. E eu não quero fazer uma nova exposição dos versículos 3, 4 e 5, mas olhe só, irmãos, isso é muito claro aqui. Por que a nossa alegria, ela tem que estar, a nossa esperança viva, ela tem que estar lá na ressurreição de Jesus? Porque se nós depositarmos a nossa esperança nas coisas daqui, nós iremos nos decepcionar. Porque se a nossa esperança estiver na saúde, então significa dizer que quando eu ficar doente eu vou deixar de ter esperança. Se a minha esperança está no dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu não tenho esperança. Se a nossa esperança está no cônjuge, no dia que ele morrer, o que vai ser de nós? Então a nossa esperança, ela não pode estar nas coisas daqui. Por isso que ele está dizendo que a viva esperança, a verdadeira esperança, está na ressurreição de Cristo Jesus. E é nela, é nisso que nós devemos exultar. Essa exultação que ele está dizendo aqui é um profundo sentimento de alegria.
É uma alegria incomum. Não é uma alegria qualquer, não é uma alegria normal, digamos assim. É uma alegria profunda. É aquela alegria que a gente tem apenas uma ou duas vezes durante a vida, vamos dizer assim. Você que tem filho, você lembra a primeira vez que você pegou o seu filho no colo? Como você se sentiu? Que tipo de alegria você sentiu? É desse tipo de alegria que ele está falando, uma profunda alegria. Isso é a exultação. É igual lá o cântico de Maria, lembra? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exalta o meu Salvador. E ela fez essa canção quando? Quando o anjo anunciou para ela que ela seria a mãe do Filho de Deus. É essa exultação de que ele está falando, que nós devemos ter em nossa salvação. Davi, ele falando lá no Salmo 51, no Salmo de arrependimento que ele escreve, depois que ele adultera com Betseba, ele diz o seguinte: renova em mim, restaura em mim a alegria da tua salvação. A salvação é algo da qual nós temos que exultar, nos alegrar profundamente. Talvez o motivo de muitos de nós andarmos tristes, abatidos, cabisbaixos, fracos na fé, seja o fato que nós perdemos a alegria da nossa salvação. Talvez a salvação não nos alegre mais. Você lembra quando você foi batizado? A maneira como você saiu feliz de dentro da água, como se a vida pudesse acabar naquele momento e você estaria feliz se morresse, porque você sabia para onde você ia, você sabia o que estava acontecendo com você naquele momento, os seus pecados estavam perdoados, e aquela é uma felicidade incomum. É uma profunda felicidade. Isso é, exultai nisso. Alegrem-se na sua salvação. Vibrem. Comemorem. Porque vocês estão salvos, porque a esperança de vocês está em Jesus e não nas coisas dessa terra. Amém. E nas coisas dessa terra, a nossa esperança é morta, mas a nossa esperança, estando em Jesus, está protegida nele. Então, se alegrem, exaltem, exultem. Se a nossa esperança está protegida em Jesus, nada pode tirar a nossa esperança. Amém. Então é isso que ele está dizendo, exultem nisso, exultem na esperança verdadeira em Jesus. Eu não sei se todos vocês, porque eu citei apenas o exemplo de um filho, né? Quando você segura ele no colo, mas nem todos aqui têm filhos. E eu não sei que outra comparação eu poderia fazer para esse tipo de sentimento, para esse tipo de, de alegria. Eu poderia usar aqui um exemplo. Vocês já fizeram um gol aos 45 do segundo tempo? Eu já. E é uma alegria indescritível. Um parêntese aqui. Se nós empatássemos, nós sairíamos do campeonato. E eu fiz aquele gol. E saímos comemorando e nos classificamos para a final. Aquilo foi indescritível. Fecha o parêntese. É desse tipo de alegria que ele está dizendo: exultai, alegrem-se profundamente, porque a esperança de vocês está em Jesus. Amém.
E aí ele diz, ainda no versículo 6, nisso exultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Nisso exultai, ainda que agora. Esse agora aí, ele não está dizendo, o sentido aí, não é que naquele exato momento eles estavam sendo afligidos. Esse não é o sentido desse agora aí. Esse agora está fazendo um contraste com o versículo 3 ao 5, onde ele está dizendo, apontando para o porvir. Então esse agora aí, ele está falando o momento que a gente vive, a nossa vida agora, não a nossa vida por vir. Então ele está dizendo, nisso exultai, ainda que agora, a vida de vocês agora, na vida de vocês ainda que agora, possam vir aflições. Ainda que agora, que na vida presente, venham aflições. Ainda que vocês sejam afligidos na vida agora, exultem. Que as aflições do agora não tirem de nós a alegria da salvação. Porque nada pode ser maior do que essa alegria. As tribulações não podem ser maior, as aflições não podem ser maior, nada pode ser comparado à exultação por sabermos que Cristo nos resgatou. Nada pode ser maior. E é interessante porque ele diz, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. A aflição é necessário. Como é que está escrito aí numa atualizada? Quem tem uma revista atualizada, como é que está escrito aí, por favor? Versículo 6. Como é que está escrito? Embora do presente por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Ser necessário, é isso que eu queria saber, tá? A mesma coisa aqui. É necessário, olha como isso é fantástico. A aflição não é uma coisa por acaso, a aflição é algo que é necessário, e ele vai explicar um pouco mais na frente por que é necessário. É necessário que eu e você sejamos afligidos. É necessário que eu e você passemos por tribulação. Ele vai explicar já já isso. Mas eu quero que você entenda que o sofrimento não é uma coisa que vem por acaso. Que a aflição não é uma coisa que fugiu do controle de Deus, não. A aflição vem porque é necessário que a gente seja afligido. É necessário que eu e você soframos. Isso vai de encontro a tudo que a gente tem escutado por aí, de que o crente não sofre, e se sofrer é falta de fé, e que tudo isso aí é mentira, porque ele está dizendo aqui que é necessário que a gente sofra. O verdadeiro crente em Jesus, ele vai sofrer, e mais, ele vai sofrer porque Deus quer que ele sofra. Isso é o que é mais forte para nós ainda. Ele não sofre por acaso, é necessário. Então ele ser necessário é porque Deus quer. Ele diz, nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações. Então, Pedro, ele não está sendo específico que tipo de provação e aflição aqueles irmãos iriam passar. Ele só está dizendo que são várias. Isso significa dizer, irmãos, que as nossas provações, que as tribulações, que os sofrimentos,
que as aflições são das mais variadas possíveis, desde saúde, financeiro, casamento, filhos, irmãos, família, emprego, seja ele qual for, seja qual for a aflição, nós seremos afligidos por várias provações. E nós seremos afligidos porque é necessário. Porque Deus quer que a gente sofra. Parece conversa de doido, né? Deus quer que a gente sofra. Hã? Ele vai explicar por quê. Nos próximos versículos ele vai explicar por quê. Mas eu quero isso, eu quero que você perceba, eu quero que você entenda que é necessário que a gente seja afligido e que nós vamos ser afligidos por vários tipos de tribulação. Vários. Porém, final do versículo, vai ser por pouco tempo. Amém. Hã? Nem tanto. Porque esse pouco tempo aqui, ele não está significando um exemplo. O que seria pouco tempo para nós? Vou dar um exemplo onde o mesmo tempo, para duas pessoas diferentes, pode ser mais, ou melhor, pode ser muito ou pode ser pouco. O mesmo tempo. Lembra quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo? Naquele percurso, ele cura uma pessoa. Quem é? A mulher do fluxo de sangue. Então ele estava caminhando para curar a filha de Jairo. Nesse percurso, a mulher toca nele e é curada. O que é interessante ali naquela história é que é uma história dentro de outra história, né? E aí Jesus está indo curar uma menina que havia morrido, né? Mas até então, quando ele chega lá, ele diz: olha, não chore, a menina está dormindo. Quantos anos a menina tinha? Quanto? Mais alto? 12 anos. Tão jovem, né? Viveu tão pouco, 12 anos e morreu. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo? 12 anos sofrendo, é muito tempo. O mesmo tempo, para a menina, foi pouco. Para quem estava sofrendo, é muito. Então o que ele está falando aqui, não é que a gente vai sofrer um mês, um ano. O que ele está falando aqui do pouco de tempo é que a gente pode até sofrer a vida inteira com alguma coisa. Só que sofrer a vida inteira com algo ainda é pouco comparado com a eternidade. É isso que ele está falando. O pouco de tempo aqui não é um pouco de tempo da minha vida que eu vou sofrer. Eu posso até sofrer a vida inteira. Mas comparado com a eternidade não é nada. Por isso ele vai dizer que o tempo é pouco. Que nós sofremos por pouco tempo. E se nós compararmos com o que Tiago fala com relação à vida, ele diz que a vida é o quê? É uma neblina que passa. Então, que ele está dizendo que o sofrimento é pouco, porque eu posso sofrer 80 anos, comparado com a eternidade, não é nada de sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Então, esse pouco tempo, por um pouco tempo aqui, não é um pouco tempo da vida, mas é um pouco tempo comparado com aquilo que nós iremos viver na eternidade. Amém? Amém. Então, ele está mandando a gente exultar na nossa salvação, exultar na nossa esperança que está em Cristo. Ele está dizendo que
nós devemos fazer isso, muito embora aqui nós iremos sofrer, e é necessário que a gente sofra. Ele está dizendo que esse sofrimento são vários tipos de provações, e ele está dizendo que é por pouco tempo. E aí, ele vai dizer no versículo 7, o porquê que nós temos que ser afligidos. Versículo 7. Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra e revelação de Cristo Jesus. Por que nós temos que ser afligidos? Para que a nossa fé seja comprovada. Para que a nossa fé, ela seja avaliada. Para que a nossa fé, ela seja purificada. Para que a nossa fé seja qualificada. Que haja qualidade na nossa fé. Olha o que diz, abra aí comigo, por favor, Isaías 48, versículo 10. Rapidinho. Isaías 48, 10. Antigo Testamento. Você abre a sua Bíblia no meio, vai ter Salmos. E aí você segue uns livros para frente, Isaías. Isaías 48, 10 diz assim: eu te purifiquei, mas não com a prata. Eu provei-te aonde? Na fornalha de quê? Da aflição. Te purifiquei na fornalha da aflição. Malaquias 3:3. O último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3:3. Ele, amém? Amém. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como a prata, até que levem ao Senhor as ofertas com justiça. Como é que o ourives purifica o ouro e a prata? Como é? Com fogo. Então as aflições são necessárias, versículo 7, para que a comprovação da vossa fé, para que a vossa fé seja purificada, para que a vossa fé seja qualificada, para que a vossa fé seja provada por Deus, aprovada por Deus. Por isso que nós somos afligidos. Porque quanto mais aflição, mais fé nele nós temos. Quanto mais aflição, mais confiança em Deus depositamos. Quando as coisas fogem do nosso controle, é que nós cremos verdadeiramente no nosso Deus. Eu nunca vi alguém orar mais do que quando ela está passando por alguma situação onde ela não tem controle. É o momento onde se mais ora, é o momento onde mais se coloca o joelho no chão, e clama a Deus, e confia nele, e intercede a ele, e roga, e clama, e pede. Ali a nossa fé está sendo depositada nele, e a nossa fé está sendo provada por ele, por causa das aflições. E Paulo diz que as aflições do tempo presente não há de comparar a glória que há de ser revelada nos tempos vindouros. Por isso somos afligidos. Por isso Deus, Ele nos aflige para que eu e você possamos crescer na fé, amadurecer na fé, para que eu e você possamos sair da nossa zona de conforto, que muitas vezes nos colocamos e não queremos sair dela.
Por isso somos afligidos, porque somos animados, incentivados pelo próprio Deus a crescer, a confiar mais e mais nele. Por isso a gente é afligido, por isso a aflição é necessária, para que a nossa fé seja provada e aprovada por Deus. Versículo 7: mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Ele está dizendo que a nossa fé, uma vez provada, a nossa fé, uma vez aprovada, a nossa fé, uma vez qualificada por Deus, ela vale mais do que o ouro, muito mais, tem muito mais valor do que o ouro. E é interessante que ele usa duas coisas aqui. Primeiro, ele vai dizer que o ouro é precioso. Até hoje, desde o começo do tempo da humanidade, do início da humanidade, o ouro sempre foi o material mais precioso que nós temos, um dos maiores. E ele é o material que mais demora para se acabar, é o ouro. E aí ele está dizendo que a nossa fé, quando ela é aprovada, ela vale mais do que o ouro, porque o ouro perece, o ouro acaba. E talvez o que ele está mostrando aqui é que toda a criação irá passar, até o ouro que é valioso, mas ele também vai passar. Por isso o que vale para nós não é o que nós temos, o que vale para nós é a nossa fé em Cristo Jesus. Isso é muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente possa ter. É mais valioso do que o ouro, e não é um qualquer ouro, não é um ouro qualquer. Ele está dizendo que é o ouro que foi provado pelo fogo. Ele está falando de ouro refinado. A nossa fé é mais valiosa do que o ouro, mas a nossa fé que foi aprovada por Deus por causa das aflições. Entende, irmãos? Entende porque somos afligidos? Entende porque é necessário a gente ser afligido? Entende porque Deus nos aflige? É para que a nossa fé passe por um processo e ela seja valiosa para nós. Porque uma fé, preste atenção, uma fé que foi aprovada por Deus, nada, absolutamente nenhuma aflição vai acabar com a nossa fé, porque ela foi aprovada por Deus, mediante as tribulações e aflições. O interessante, de tudo isso é que, se nós perguntarmos para qualquer um de nós aqui, quem quer ser afligido, levanta a mão. Ninguém quer, e não queiram. Não é esse o meu intuito aqui, não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que se você estiver passando por uma aflição, que é algo que é quase inevitável na nossa vida, não murmure, não reclame. Saiba que Deus está provando você. Deus está qualificando, aprovando a sua fé. Que talvez, e é muito provável que tenha sido o próprio Deus que está fazendo você passar por essa aflição e tribulação, para que a sua fé seja renovada, restaurada e comprovada por Ele. Por isso ele diz lá no versículo 6, ainda que agora sejam necessariamente afligidos, exultai. Deus está provando e aprovando a sua fé. Alegrem-se na salvação em Cristo Jesus. Versículo 7 ainda, e ele vai dizer, para que essa aflição? Para que a nossa fé seja provada e redunde em louvor, glória
e honra na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é o fim dos tempos, é o juízo final. Então a nossa fé, ela vai ser qualificada e nós iremos amadurecer para que quando chegar o juízo final, o próprio Deus glorificará cada um de nós, honrará a cada um de nós por causa da fé, irá nos louvar, dizer: bem-aventurado filho bom e fiel, entra no meu descanso. Por isso é que nós somos provados, para que no juízo final, quando ele diz, na revelação de Jesus Cristo, no final de todas as coisas, o próprio Deus nos louvará, glorificará o nosso corpo, e nos honre com a coroa da vida. Por isso, nós não podemos reclamar das tribulações, porque ela nos torna cristãos amadurecidos na fé. Amém? Amém. É um processo de maturidade. Versículo 8. Ele diz: pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo. É interessante, porque ele está falando aqui para um grupo de pessoas, ainda no primeiro século. Mas aqui já no primeiro século, mesmo que ainda seja no primeiro século da era cristã, talvez ali por volta do ano 60 e 63 a 60, do ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Cristo, mesmo aqui nessa época, Cristo já havia subido aos céus, já tinha sido assunto aos céus há pelo menos aí uns 30 anos. Então esse povo para qual Pedro estava escrevendo a sua carta, eles nunca tinham visto Jesus. E mesmo naquele momento que eles estavam recebendo a carta, também eles nunca tinham visto Jesus. Mas mesmo sem ver, eles o amavam, e mesmo sem vê-lo, eles criam nele. Isso aqui é um paralelo muito legal conosco, porque assim como eles, apesar de que o tempo entre a assunção de Jesus e esse tempo aqui era bem menor do que o tempo da assunção de Jesus e o nosso. Naquela época ali havia passado 30 anos da assunção de Jesus, da ascensão de Jesus, até nós. Quantos anos se passaram? Quase 2000 anos. Mas o que é interessante é que tanto eles como nós não vimos Jesus, não vimos Ele enquanto esteve nessa terra, e agora nós também não vemos Ele, assim como eles não viam. Mas Ele está dizendo: olha, mesmo sem vê-lo, vós o amais, e sem vê-lo agora, vocês creem. Do que Ele está falando? Ele está falando de relacionamento com Jesus. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter tido nenhum contato físico com Jesus, eles o amavam e criam nele. E se eles, mesmo sem ter visto Jesus, amavam e criam em Jesus, nós também podemos amá-lo sem ver. Nós podemos crer em Jesus sem vê-lo, porque hoje Jesus ainda fala, e o relacionamento que nós temos com Ele é através da sua palavra, que foi escrita, que foi revelada e foi registrada pelos apóstolos. E nós temos comunhão com Ele, e amamos Ele, e cremos Ele, quando nós oramos e falamos com Ele. Então nós mantemos um relacionamento com o nosso Senhor, amando Ele, crendo nele, mesmo sem vê-lo, assim como eles. Eu não preciso ver Jesus para saber o quanto Ele me amou e o amá-lo de volta.
Eu não preciso ver Jesus para crer em suas palavras, que no final dos tempos, que no final da minha vida, Ele me ressuscitará. Eu creio nele, ainda que eu não veja, mas eu me relaciono com Ele todos os dias, pela sua palavra, pela oração e pela comunhão que eu tenho com vocês. Amém. Amém. Nunca o vi, mas eu o amo. Eu dou a minha vida por Ele. Eu nunca o vi, mas creio nele de todo o meu coração. Aleluia. E a minha fé e a minha esperança está na sua ressurreição. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E é isso que me faz, e é isso que deve nos fazer entregar a nossa própria vida por Ele, porque se Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele. Amém. Essa é a nossa fé. Mesmo sem nunca tê-lo visto, amamos Ele, cremos nele. Amém? Amém. Nós temos que ter relacionamento com Ele todos os dias, pela sua palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos. Versículo 8: exultai com alegria inexprimível e cheia de glória. Versículo 8: pois sem tê-lo visto vós o amais, sem vê-lo agora crendo, exultai com alegria inexprimível e cheia de glória. Olha a palavrinha exultar aí de novo. Só que essa palavra exultar, ela tem o mesmo sentido do versículo 6, de uma alegria profunda, mas não pela mesma coisa. Aliás, pela mesma coisa, mas em tempo diferente. No versículo 6, ele está dizendo que nós temos que exultar pela esperança naquilo que vai acontecer. Aqui, no versículo 8, ele está dizendo que nós temos que exultar pela nossa comunhão que já acontece com Cristo. Todos os dias, mesmo que a gente não veja. A nossa comunhão com Ele deve ser uma alegria profunda. Uma alegria tão profunda que é uma alegria inexprimível, uma alegria que não dá para a gente descrever. Essa é a alegria da comunhão que nós temos agora com o nosso Senhor Jesus. Nós temos que nos alegrar em ter comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E essa nossa alegria deve ser algo tão profundo que a gente não consegue descrever. É uma alegria inexprimível e uma alegria cheia de glória. Essa glória aí tem o mesmo sentido que a glória lá no Antigo Testamento, que falava da presença de Deus. Lembra da Shekinah? A Shekinah de Deus no Antigo Testamento, a presença de Deus, pois é essa glória. O que ele está dizendo é que a nossa alegria, nós devemos exultar com uma alegria inexprimível, e essa alegria tem que ser cheia da presença de Deus. É isso que nos alegra, a presença de Deus. E finalizando, versículo 9, ele diz: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação em Cristo, a salvação da vossa alma, perdão. Mais uma vez, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro aqui, ele está concluindo aqui, ele está fazendo uma conclusão de tudo. Porque nós temos que nos alegrar nele, em Cristo Jesus? Porque nós temos que passar por aflições? Por que a nossa fé tem que ser provada?
alcançar o objetivo, que é a salvação da nossa alma. Esse é o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Jesus disse em Mateus 16: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todas as aflições, todas as provações, tudo isso é para que nós tenhamos fé, e essa fé seja uma fé que salve a nossa alma. Não significa dizer que nós promovemos a nossa salvação. O sentido aqui de Pedro é o que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. O sentido é esse, é o amadurecimento da nossa vida cristã, que termina com a nossa salvação, com a salvação da nossa alma. Que a gente não seja eternamente meninos na fé, mas que possamos crescer na fé, a fim de que quando chegar no final do tempo, no final dos dias, dos nossos dias, ou no dia de todo o universo, possamos ter alcançado ou chegado à nossa salvação. Alcançar, não no sentido de que eu tomo ela para mim, mas alcançar no sentido de que nós chegamos ao nosso destino, chegamos à terra prometida, alcançamos. Esse é o sentido de nós alcançarmos a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Amém? O que aprendemos hoje? Nós aprendemos que temos que nos alegrar na esperança em Cristo, pois as aflições são por pouco tempo. E embora essas aflições possam ser a nossa vida inteira, ainda assim é pouco tempo comparado com a eternidade. O que aprendemos hoje? Que nós somos provados para sermos aperfeiçoados, para sermos provados na fé e sermos levados e glorificados e exaltados e coroados por Deus no fim dos nossos dias. Nós aprendemos que crescer cada vez mais em comunhão com o nosso Senhor, mesmo sem vê-lo, nós temos que crescer nessa comunhão, amá-lo mais, crer mais nele, mesmo que nós não o vejamos. Nós aprendemos isso. E por fim, nós aprendemos que o objetivo de tudo isso é que possamos ter fé para que a nossa alma seja salva. Amém? Então, irmãos, por que nós cremos em Deus? Qual é o objetivo de crermos em Deus? Para ter uma vida sem lutas, sem tribulações, sem aflições. Por que nós somos cristãos? Qual é o objetivo, qual é a finalidade de tudo isso? Nós cremos em Deus para que no dia do juízo, eu e você possamos ter uma comunhão eterna com o nosso Deus. Para que no dia do juízo a nossa alma seja salva. Por isso que nós temos fé. Por isso que nós temos a nossa alegria. E para finalizar, abram em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos finalizar com esse texto. Nós cremos em Deus para que a nossa fé seja fortalecida. E como disse Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele diz: por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas,
nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor nos abençoe.